Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, sou a Colom e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de vídeos sobre os 72 anjos. O anjo de hoje é o anjo de número 41, o anjo chamado Rahael. Rahael. O anjo Rahael, pessoal, é um anjo muito interessante quando nós estamos falando sobre tudo aquilo que envolve a fé, né? A fé verdadeira, as vocações espirituais, né? A liderança espiritual, a religião em si, mas a religião, pessoal, a religião aqui no sentido de religar, né? No sentido de nos reconectar aí com o universo, né? Com as forças, né? Que atuam em nosso redor, né? Que atua no cosmos, que atua em tudo aquilo que existe, pessoal, porque nós perdemos também essa conexão ao longo do tempo, tá? Não que perdemos em si, mas nós esquecemos essa conexão, né? Nós precisamos nos religar, né? Esse é o verdadeiro sentido também da religião, tá, pessoal? Do nome religião, né? Que o certo é religar você, reconectar você com tudo aquilo que existe, mas de uma forma com entendimento, com sabedoria, tá, pessoal? Conhecer, entender e atuar com sabedoria dentro de tudo isso que nós conhecemos e entendemos. E o anjo Rafael também está muito ligado, né, com as questões humanitárias, tá, pessoal? Então, todas as ações que envolvem a humanidade, né, que envolvem aquilo que é humanitário, tem a ver com Rafael. O anjo Rafael, ele também está muito ligado com a vocação, tá, pessoal? A vocação ligada ao sagrado, tá? E a fé verdadeira. A fé verdadeira, pessoal, vamos colocar da seguinte forma: é muito fácil nós termos fé quando tudo está indo muito bem. O problema é ter fé quando as coisas não estão muito bem. Muitas pessoas falham nesse ponto, né? Mas não é obrigação também de você acertar nesse ponto. Na verdade, pessoal, ninguém é obrigado a nada, tá? Sendo bem franco com vocês, ninguém é obrigado a nada. Estamos aprendendo em nossa jornada, aprendendo com nossos erros, aprendendo com os nossos acertos, enfim. Todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa, né? Então, a fé verdadeira aqui, pessoal, é aquele momento em que você simplesmente tem a fé, né? A sua fé é a sua fé. Ela não vai se abalar diante de nenhum tipo de desafio, tá? Por quê? Porque você entende também que os desafios são necessários para o seu próprio crescimento, para o seu autodesenvolvimimento, né? Então a fé verdadeira aqui, pessoal, é aquela coisa que vem de dentro, é aquela coisa que não importa o que aconteça, ela tá ali, ela não se abala, ela simplesmente confia no processo, tá, pessoal? E se nós repararmos quantos desafios nós enfrentamos no dia a dia, né, em que por um instante podemos até achar que é algo sem solução, ou então que é algo que não dá ali para ultrapassar, mas no final tudo termina bem, pessoal, de um jeito ou de outro. Pode ter uma fase realmente conturbada, mas tudo muda, tudo passa. Nós conseguimos até observar uma certa ciclicidade em alguns pontos. E aqui vai uma dica também muito importante para vocês, tá? Se você está numa fase da sua vida em que tudo está muito perfeito, está muito ali ajustado e parece que nada vai abalar isso, cuidado. Cuidado, por quê? Porque a vida ela é movimento, o universo é movimento, tudo é movimento. Então, mais cedo ou mais tarde, pode acontecer alguma coisa para mostrar para você que precisa seguir em frente. Não é porque tudo também está muito perfeito, está muito bem, que você não tenha que avançar. Porque a nossa jornada, ela não termina, ela continua. Então sempre precisamos estar avançando de alguma forma, sempre precisamos estar em movimento, pessoal. Isso é muito importante para as mais diversas áreas em nossas vidas, tá? É sempre preciso ter algum tipo de movimento, porque senão algo acontece para que você, se está numa zona de conforto, isso também se movimente, tá? Então aqui fica essa dica para vocês, tá? Ela não tem muito a ver com, aliás, ela nem tem a ver com o anjo Rafael, tá? Isso que eu acabei de falar, mas serve de lição para vocês também, tá? Então, se você está muito numa zona de conforto, saiba que mais cedo ou mais tarde algo acontece naturalmente para que você se movimente, para que você saia dessa zona de conforto, tá?
Então o anjo Rahael, pessoal, ele está muito ligado com as questões espirituais, tá? E também com as lideranças que envolvem o espiritual, a religião, né? As coisas humanitárias. E também aqui, pessoal, nós encontramos tudo aquilo que envolve um sentido incondicional da luz, né? De servir a luz de forma incondicional. Só que aqui já é uma coisa que tem muito mais a ver também com a vocação ao sagrado, tá, pessoal? Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela ela serve ao espiritual, por exemplo, aquelas pessoas que ficam dentro de um convento, digamos assim, ou então envoltos em ações humanitárias, mas totalmente voltadas a algo sagrado, né, que para ela é sagrado. Então ela devotou a vida dela para aquilo, é a vocação dela, né, ou ela trouxe essa vocação para ela. Então isso também tem a ver com Rahael, tá? Por quê? Porque ela quer encontrar a luz divina, né? Ela quer, através da humildade, do servir, né? Encontrar essa luz, tá, pessoal? Quer dizer que essa pessoa irá encontrar? Não dá para dizer, porque é o caminho dessa pessoa, né? É a vida dessa pessoa, então nós não temos como saber o que realmente se passa na cabeça da pessoa e nem é o correto nós sabermos disso, né? O correto é nós olharmos para nós mesmos e saber o que nós queremos, né? Mas nesse caso relacionado a Rahael, algumas pessoas, né, sentem essa energia mesmo sem saber, que é justamente voltado para essa vocação espiritual, tá, pessoal? Então a humildade, o desapego, né, o abandono ali das coisas materiais que não estão ligados necessariamente com o avanço ao sagrado, tá, pessoal? Então o anjo Rahael, ele somente está voltado para essas questões, né? Não, pessoal, ele também nos dá digamos assim, o entendimento de que tudo que existe na sua vida, tudo que existe à sua volta, ele não é sólido realmente, tá? Quando nós olhamos, né, por exemplo, um objeto no microscópio, um super microscópio, por exemplo, nós percebemos que nada está realmente junto, unido, né? Na verdade, nós temos essa sensação de que tudo está unido, de que tudo está sólido, mas na verdade não é dessa forma. Ou seja, ele também nos dá o entendimento de que tudo que existe aqui, pessoal, aqui na Terra, ele não é necessariamente material, tá? Ele nos dá o sentido de que as coisas, elas têm essa sensação de solidez, mas na verdade ela flutua também. Na verdade ela está, ao mesmo tempo, de uma certa forma dissolvida, né? O nosso cérebro que também interpreta que está unido, mas se nós olharmos com atenção, se nós estudarmos um pouco, nós percebemos que na verdade nós somos partículas. Tudo o que nós encontramos, tocamos, tudo na verdade são partículas que mais tarde é traduzido como algo sólido, que é algo que tem uma forma ao mesmo tempo, né? E o anjo Rahael, ele também está muito ligado, pessoal, com as questões de reforço da fé, ou então de resgatar a fé, né? Então, por algum motivo aí você acabou perdendo a sua fé, né? Ou então algo aconteceu que abalou a sua fé e você sente que não tem mais fé, ou que não consegue ter mais fé em alguma coisa. O anjo Rahael, né, ao fazer essa conexão com ele, é possível resgatar essa fé, tá, pessoal? E aqui vai uma coisa muito interessante também para vocês. Em vários momentos, ou em um momento específico que acontecer de vocês perderem a fé de vocês, não é necessariamente perder a fé, é um aprendizado que vocês têm que passar ali, é algo que vocês têm que passar, porque vocês terão um entendimento sobre isso, mas só que é mais tarde, pessoal. Quase nunca é na hora ali, tá? Quase nunca. Então, mais para frente vocês resgatarão essa fé, mas precisou de um processo, digamos assim, como se fosse uma noite escura da alma, tá, pessoal? Então, dentro da noite escura da alma, é comum você perder a fé, perder conexão com os seus guias, por exemplo, né? Para quem trabalha com os guias, os mentores, né? Você pode simplesmente não conseguir mais se conectar com seus guias, com seus mentores. É como se você estivesse em um tipo de deserto espiritual, pessoal. E quando isso acontece, realmente é difícil, tá? Não é fácil.
Quando isso acontece, é aquele momento em que parece que nada mais está fazendo sentido, nada relacionado à religião, relacionado à espiritualidade faz sentido, é como se você não fosse ouvido, é como se você literalmente estivesse em um completo deserto espiritual. E isso realmente machuca, tá, pessoal? Não diria nem machuca, mas só quem passa por isso vai entender do que eu tô falando. É uma coisa assim que assusta, para falar a verdade, sabe? É uma coisa que você se sente completamente, para algumas pessoas, né? Não todas, mas você pode se sentir extremamente abandonado. É como se não houvesse mais esperança. É uma coisa que eu não tenho nem palavras para descrever exatamente como que é, mas é realmente uma coisa meio terrível, tá, pessoal? E algumas pessoas podem passar por esse processo em alguns dias, em alguns meses, e outras pessoas até alguns anos, tá, pessoal? Então, mas é um processo natural. Por quê? Porque isso também serve para que você, de uma certa forma, trabalhe as suas próprias forças, pessoal, sem depender também do espiritual, entende? Então, isso acontece para que você enxergue muitas coisas que não estavam sendo enxergadas. É todo um processo que acontece necessário para a sua própria evolução. E quando você desperta disso, e quando você volta novamente com essas conexões, né, com os seus guias, com os seus mentores, quando você sai dessa noite escura da alma, quando você resgata a sua fé, você volta muito, mas muito mais forte. Tá? Então, para quem está passando por isso, saiba que na verdade é um processo também necessário para que você olhe mais para você, ao seu redor, né? Para que você não tente também lutar contra esse processo em si de uma forma negativa, né? Mas entenda que é um processo necessário, que mais cedo ou mais tarde algo desperta, e quando esse algo desperta, tudo volta ao normal, só que de uma forma mais expandida. Sua consciência ela não será mais a mesma depois disso, pelo contrário, sua consciência será muito mais elevada após isso, tá, pessoal? Então, por exemplo, depois que você passa por esse processo, é bem provável que você já não vai mais enxergar um sentido em alguns tipos de amizades, em algum tipo de vizinhança, no local onde você está, talvez você queira se mudar, entendeu? Então, podem acontecer coisas assim em que vocês falam, nossa, né? O que está acontecendo? É como se você estivesse sendo conduzido, né, para algo totalmente diferente, mas na verdade você está avançando dentro do seu processo consciencial, tá, pessoal? E o anjo Rahael, ele também está muito ligado com tudo aquilo que envolve os trabalhos de cura. Por exemplo, os curadores, né? Quem trabalha com reiki, por exemplo, é muito interessante você se conectarem com o Rahael em algum momento, tá? Por quê? Porque o anjo Rahael está muito ligado também com tudo aquilo que envolve as mãos, pessoal, as mãos, né? A cura através das mãos. Então, para quem trabalha com reiki, eu acho que é essencial trabalhar com essa energia também de Rahael, tá? Principalmente utilizando ali uma vela branca, tá, pessoal? Utilizando aí do dia de quinta-feira, tá? E se vocês tiverem algum tipo de cristal, né, vocês podem estar utilizando algo que tem a ver com a cor turquesa, tá, pessoal? Ou a própria turquesa. O incenso um tanto mais doce, vocês podem estar utilizando a camomila. Se vocês não tiverem a camomila, pode utilizar aí algum incenso de erva doce, alguma coisa meio doce. E o anjo Rahael, ele também está muito ligado com o elemento do ar, tá, pessoal? E o planeta relacionado ao Rahael é o Sol. Então aqui também vai uma dica muito interessante para vocês, né? Como ele está ligado também com o Sol, pessoal, e o ar, cuidem dos pensamentos de vocês durante essa conexão, tá? Só que permita também que a luz solar, né, atinja vocês na pele, né? Mas, obviamente, tomando, para quem tem problema com a pele, né, tem alguma condição aí de pele, toma cuidado com isso. Porém, é interessante que vocês observem ali também a luz, né, solar adentrando o espaço onde vocês estão, algum lugar bem iluminado pela luz do sol também. Por quê? Porque ajuda também a trazer essa clareza, tá, pessoal, nesses momentos mais conturbados, tá? E o anjo Rahael, ele nos dá também a capacidade, pessoal, para que tudo aquilo que nós falamos, né? Tudo aquilo que nós falamos, que nós pronunciamos, enfim, que sai da nossa boca, para que isso atinja os outros ouvidos de uma forma mais harmônica, né? Ou seja, que também temos aquele poder de a nossa palavra trazer a paz, né, pessoal? Então, é muito interessante para quem trabalha com cura,
se conectar com Rahael, tá? E olha que interessante, pessoal, o Rahael, ele é o anjo de número 41. Ele é o anjo de número 41. Como vocês sabem, eu gosto de fazer uma breve associação, né, com os arcanos maiores do tarô. E 41, né, 4 mais 1 igual a 5, nós temos aqui, olha que interessante, o arcano maior do Hierofante, o Papa. Então, vocês perceberam que tem tudo a ver aqui com o espiritual, né, com a religião, tem tudo a ver com essas questões também humanitárias, né, com... para quem está mais ligado, né, às questões mais profundas da fé, né, e também daquele serviço incondicional, né, tem muito a ver também com o arcano maior do Hierofante, tá, pessoal? A liderança espiritual, né? Então aqui o Rahael, ele também está muito ligado com essa questão de liderança espiritual, né? Dos líderes religiosos. Então, quando vocês puderem, né, pesquisem também sobre o arcano maior do Hierofante, tá? E olha que interessante, aqui nós também temos no 41, nós temos o 4 e nós temos o 1, né, pessoal? Aqui nós conseguimos extrair também o arcano maior do Imperador e também o arcano maior do Mago, tá? E isso é muito interessante por quê? Porque lembram que eu falei para você que às vezes você pode estar passando por aquele deserto espiritual? Então, se é esse o caso e vocês quiserem se conectar com Rahael, vocês podem se conectar com Rahael, mas também vocês podem trazer em algum momento ou ter um insight que faça com que vocês voltem a ser os imperadores da própria vida, né? Com todas as ferramentas necessárias do mago, né? Para que vocês transmutem tudo isso, transformem tudo isso em algo muito mais positivo para a vida de vocês. Na verdade, quando vocês saem desse processo, a consciência de vocês não é mais a mesma. Vocês voltam muito mais fortes, muito mais conscientes, né, do próprio controle da vida de vocês e com todas as ferramentas necessárias para isso e mais, pessoal, com um certo, digamos assim, avanço ou até poder dentro do espiritual, até mesmo de uma liderança espiritual. Então, por exemplo, vocês podem até mesmo estar auxiliando outras pessoas através de toda essa vivência, toda essa experiência que vocês adquiriram no processo, principalmente de um deserto espiritual, por exemplo, tá, pessoal? Então, aqui nós conseguimos perceber a junção, né, das forças, né, do Imperador, do Mago e também do Hierofante, pessoal, atuando através das energias aí de Rahael, né? Não que seja exatamente isso, mas é por isso que eu gosto de fazer essas associações, que nós conseguimos extrair muita informação através dos arcanos maiores. Também, inclusive, pessoal, para quem não sabe, os arcanos maiores do tarô, cada um deles, pessoal, dá um estudo extremamente profundo, tá, pessoal? Não é só amor, né? Aquela pessoa vai ficar comigo, então vou conseguir aquele trabalho. Não é só isso, pessoal, vai muito, mas muito além, tá? Porque dentro do tarô nós encontramos a árvore da vida, né? Toda a estrutura da árvore da vida, tá? Os arcanos maiores, os arcanos menores, nós conseguimos compreender toda a estrutura do nosso universo através dos arcanos maiores e menores. Inclusive, para quem tem interesse em se aprofundar um pouco aí no tarô, tá? Para quem está começando, para quem já está nessa jornada do tarô, vocês podem estar adquirindo os dois e-books, né, que eu criei, um dos arcanos maiores e outro dos arcanos menores, tá, pessoal? Em ambos os e-books eu coloquei ali os aspectos psicológicos e arquétipos de cada um deles, tá? Coloquei também uma poesia mística para cada um dos arcanos, tanto maiores quanto menores. Coloquei também os signos e planetas relacionados com cada um dos arcanos. Então é um material extremamente extenso, tá, pessoal? Um material bastante profundo que vai auxiliar também na jornada de vocês, tá bom? Então, pessoal, o anjo Rahael, ele está muito conectado com tudo isso que envolve a religião, tá? Tudo isso que envolve a fé, a cura também através das mãos, né? E aqui também vai uma dica muito importante. Para quem realiza, né, algumas ritualísticas aí diariamente, vocês podem estar se conectando também com Rahael justamente para poder terem ali um êxito maior ali nas suas conexões, nas suas ritualísticas, tá? Ou então para poder estar auxiliando energeticamente para que uma ritualística seja bem sucedida de alguma forma, tá, pessoal? Então,
O anjo Rahahel, ele também está muito ligado com essas questões, tá? De eficácia dentro daquilo que nós praticamos ritualisticamente falando, tá? E aqui também vai uma dica muito importante, né? Lembra que ele também está ligado com tudo aquilo que nós falamos, seja transmitido com paz, ele também está muito ligado com convencer aquelas pessoas difíceis de convencer, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você precisa em algum momento lidar com alguém que, que é complicado de convencer, ele também nos concede essa possibilidade daquela pessoa de fato conseguir entender o que você está falando e de ser convencida, desde que seja, obviamente, algo mais positivo, tá, pessoal? Não com intenções escusas, tá bom? Pessoal, para finalizar, eu farei aqui a oração, né, do anjo Rahahel, que sirva como exemplo para vocês. Não precisam fazer exatamente igual. Se quiserem utilizar ela, tudo bem, mas se não quiserem, vocês, eu até recomendo que vocês criem a própria oração de vocês, tá? Vamos lá. Rahahel, anjo da missão divina, sou grato por despertar em mim a consciência do meu propósito, sou grato por me guiar com fé, coragem e humildade e fortalecer minha alma diante das provas do caminho. Sou grato por poder servir com amor e sabedoria e sou grato pela minha vida estar consagrada à luz. Rahahel, sou grato por inspirar minha vocação com tua presença sagrada. Amém, amém e amém. Viu, pessoal? É muito simples, tá? É fazendo a oração como se já estivesse recebendo essas energias, tá, pessoal? Então fica essa dica para vocês. E a forma mais indicada para vocês estarem mantralizando o nome de Rahahel, né? É Rahahel. Sabe aqui o El? Deixa vibrar aqui, ó. Aí vocês vão treinando que vocês conseguem perceber que aqui começa a vibrar, tá? Então, Rahahel. Deixa eu vibrar aqui o L. Tá bom, pessoal? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.